Olá, amigos. Estamos no ar com mais uma edição do programa Admirável Mundo Novo. Hoje o tema tem a ver com o admirável mundo novo. Esse admirável mundo está sempre se renovando com novas técnicas, novos conceitos, novas utilizações de conceitos antigos. E hoje eu estou trazendo ao conhecimento dos telespectadores algumas informações sobre algo que existe até uma história, a história da arquitetura no mundo. Todo mundo acha que a arquitetura é mais uma matéria que se faz em faculdade, é mais uma técnica que se usa para ajudar as pessoas que querem construir um imóvel, seja ele comercial, residencial ou industrial. Naturalmente, em poucas palavras, ter um teto em cima da cabeça para proteger da chuva, das intempéries, mas não é só isso. A arquitetura, ao longo dos tempos, foi evoluindo. E eu trouxe aqui para nos contar sobre isso uma amiga que eu conheço há muitos anos. Para ser franco, eu a conheci quando ainda estava passando da infância para a puberdade. E o tempo passou e, meu Deus, hoje ela é uma arquiteta respeitável, com fama. E não é apenas uma arquiteta, ela é uma estudiosa do assunto. Então, como ela é pioneira em algumas áreas da arquitetura aqui no Brasil, eu a trouxe porque ela vai nos dar pulos de gato sobre como proceder para escolher o local, a planta, o profissional que vai administrar a construção, o profissional que vai administrar a feitura do projeto e assim por diante. Amigos, sem mais delongas, com vocês, Rosângela Grisa, arquiteta. Rosângela, seja bem-vinda, sinta-se em casa. Obrigada. E de cara, por conversas que nós já tivemos aqui nos bastidores, você me disse algumas coisas interessantes que eu anotei. É que para construir uma casa não é só o arquiteto, como também não é só o engenheiro, como também não é só o designer, como também não é só o decorador. Então, meu Deus, em poucas palavras temos decorador, designer, arquiteto e engenheiro. Para construir uma casa, um imóvel, qual é a diferença entre eles? Então, Jaime, prazer em estar aqui com você, muito obrigada pela oportunidade e espero com esse programa estar tirando algumas dúvidas dos clientes, né, possíveis clientes meu ou de qualquer colega. Enfim, então essa é a dúvida crucial das pessoas no Brasil. Quem é o decorador, quem é o designer, quem é o arquiteto e quem é o engenheiro, né? Enfim, o engenheiro e o arquiteto, eles têm uma profissão no Brasil ainda muito confusa, né? Porque em muitos projetos eles podem sim fazer a mesma coisa. Lógico, se a pessoa tiver ética, né, tiver compreensão que ela tem a capacidade técnica para isso, que ela estudou, que ela está realmente capacitada para isso. Mas, em termos de legislação, eles podem fazer muitas coisas parecidas, né? Muitas coisas. Projeto arquitetônico, que é um dos projetos que há alguns anos já, no momento que os arquitetos saíram do Conselho de Engenharia, do CREA, e montaram o seu Conselho CAL, esses profissionais então estão lutando para os novos engenheiros já há alguns anos não poderem mais assinar o projeto arquitetônico, certo? Temos alguns projetos, por exemplo, estrutural, quando nós falamos de
obras maiores, como pontes, viadutos, Hospitais? Não, pontes, viadutos, essas obras maiores que precisaria de uma estrutura mais profunda, vamos chamar assim, aí sim seria para o engenheiro essa capacitação, né? Quando a gente fala de prédios, imóveis em geral, então o arquiteto também ele pode assinar essa parte estrutural, apesar de muitos não terem esse interesse, né? Então ele realmente já foi para a arquitetura porque o interesse dele é trabalhar nesse projeto em geral. Enfim, e aí lógico tem os outros engenheiros, como engenheiro elétrico, né? Se nós falamos de um projeto maior, de uma tensão maior nessa estrutura, aí sim a gente fala de um engenheiro elétrico, né? Quando nós falamos de estruturas maiores do hidrossanitário, a gente já passa para o engenheiro sanitarista. Hoje quem faz o projeto de ar-condicionado é o engenheiro mecânico, porque ele é capacitado realmente com toda essa aparelhagem, com toda essa estrutura para acondicionamento de ar, né? Não o ar-condicionado, split, porque isso estaria dentro de um projeto básico de elétrica, né? Depois outros projetos, como projetos ambientais mais, né? Então, aí também teria um engenheiro ambiental. Então, a gente fala que assim como o médico, né, ele foi se especializando, a engenharia também foi se especializando muito. Mas em projetos em geral, até de prédios mesmo, de hospitais, o arquiteto também poderia assinar a maioria dos projetos, como eu falei, desde que ele se sinta capacitado para isso, né? Agora, a dúvida, quem é o arquiteto, quem é o designer, quem é o decorador? Infelizmente, no Brasil, o designer ele não tem a profissão dele reconhecida. Não dá para acreditar, né? Infelizmente, isso é verdade. Sendo que na Europa, na Itália, é uma das profissões mais conceituadas, né, Jaime? Porque realmente são profissionais que fazem a diferença. Milão é uma cidade onde realmente você conhece muitos designers capacitadíssimos e conhecidos mundialmente, né? Então, esse designer no Brasil, ele pode fazer uma planta baixa, ele pode trabalhar todo um projeto de interiores, ele pode definir móveis, ele pode inclusive projetar móveis, né? Porque inclusive é o direcionamento do trabalho dele, até quando trabalha com design de interiores, porque nós temos design de interiores, design de moda, design automobilístico, design de produtos. Então, nós trabalhamos quando arquitetura de interiores, juntamente com o designer de interiores e o design de produtos. Sim. Porque o design de produtos, muitas vezes, ele projeta móveis realmente que ficam realmente completando um ambiente, certo? E o decorador eu digo, o decorador ele não precisa ter curso nenhum, né? Basta ter bom gosto. Ele tem que ter bom gosto e cultura, né, Jaime? Porque o decorador realmente é aquele profissional que ele vai trazer, de repente, uma obra de arte que vai complementar aquele ambiente que o designer projetou, que o arquiteto de interiores projetou, e vai trabalhar ali com equipamentos ou objetos de decoração que vai realmente fazer esse complemento. Então eu digo, o decorador, ele muitas vezes ele impressiona, né? Porque ele realmente fez a conjunção desses ambientes, certo? Agora, o designer e o arquiteto de interiores, essa é a diferença crucial, né? Quem é? Quando nós falamos de uma reforma, mesmo de um edifício, hoje qualquer reforma em edifícios a gente precisa dar laudos, né? E esses documentos, falando de capacitação técnica, sim. Aí o designer, ele infelizmente não tem ainda essa capacitação no Brasil. Então, dependendo de laudos, de ARTs, de RRTs, falando de projetos, só quem pode assinar esses documentos
essas responsabilidades técnicas no Brasil, então, é o arquiteto de interiores, ou o engenheiro, no caso, né? Tá. Essa documentação toda é que, digamos, dá uma garantia ao cliente de que o trabalho tem uma certa... quem é o responsável? Se alguma coisa não der certo, aquele documento assinado é prova testemunhal num processo que a pessoa... E tem muita gente que trabalha sem esse cuidado e depois vai se queixar a quem? É isso? Infelizmente. Eu costumo indicar para as pessoas, sempre quando for pegar um profissional, mesmo que ele não dê, que ele não seja parte integrante do trabalho dele, que o cliente peça, que o cliente exija, de repente pague um pouquinho mais por esse trabalho. Mas, juntamente com o projeto em prancha, que a gente chama o desenho técnico, a gente indica sempre que seja incluído o memorial descritivo, que é onde você vai ter todas as indicações técnicas daquele imóvel, né? Ou seja, num hospital, no caso, como nós temos essa especialização, então em certos ambientes você vai precisar trabalhar aquelas paredes para receber um equipamento, para evitar problemas de saúde para quem está trabalhando ali, né? E numa casa, num ambiente no mais comum, vamos dizer assim, você ter então esse memorial que vai dizer cada ambiente, qual o material que foi utilizado, qual a cor daquele material, né? Qual a marca daquele material, uma tinta, qual o número daquela tinta, quantas mãos de tinta foi dado, tudo isso para facilitar posteriormente uma necessidade de recuperação daquele ambiente, né? Assim como o piso, a gente pede sempre, peça sempre os 10% de erro e tenha um ambiente adequado para guardar esse excessivo, vamos dizer, né? Por quê? Porque o piso, de uma queima para outra, Jaime, ele já muda a cor, né? Então, se você pegar um outro lote, já não vai mais ser a mesma cor. Então, você não vai conseguir, posteriormente, comprar, mas é a mesma marca, é o mesmo, né, a mesma cor, mesmo... Não, você não vai ter já o mesmo material, vamos dizer assim, né? Isso significa o seguinte, que na obra, na construção, a pessoa compra o piso e é certinho, aí diz, não vou comprar mais 10% porque está muito caro, mas ele não está pensando no futuro, que quase que com certeza vai chegar um dia que tem que abrir um buraco lá e tem que substituir o piso. Aí ele vai comprar o piso mais caro e não vai combinar com aquele piso, então ele está sendo prejudicado. Vai ter que trocar de todo aquele ambiente. Vai, né? Sair muito mais caro, o barato certeza. Saiu caro, entendo. Okay. E depois, só finalizando, outro documento, então, que seria parte integrante desse projeto, é a ART, Anotação de Responsabilidade Técnica, ou agora RRT pelo CAL, né, que é o mesmo documento, onde ali sim você, arquiteto, está assinando juntamente com o projeto, que você deve assinar também junto com o teu cliente, né? Você está assinando as tuas responsabilidades. Isso, se eu não me engano, é um formulário próprio, você tem até a cópia dele aí, né? Isso. Eu peço à técnica, então, que coloque na tela, só para mostrar o que é esse documento que atesta a responsabilidade técnica do profissional sobre a hora, sobre o trabalho que ele está fazendo, sobre a obra que ele está realizando. Isso. Muito ali, bem. No caso, ele está especificando o nome do cliente, local do imóvel, quais os trabalhos que ele está fazendo. A RT, ou RRT, uma delas é feita só para projetos, de repente você pode colocar todos os projetos ali, sim. Pode inclusive fazer uma comunhão de profissionais na mesma RT, certo? Numa outra RT tem que ser a parte de execução, uma outra ainda a resíduos sólidos, que a gente chama, né? Sim. Que é essa responsabilidade de direcionamento dos resíduos sólidos, ou seja, você vai tirar o lixo da obra, não vai ficar pela estrada, né? Você tem uma responsabilidade também sobre isso. Olha, estou vendo que a legislação está se modificando no sentido de dar mais garantias aos clientes que
tem que contratar profissionais para realizarem uma obra. Antigamente o camarada contava muito com a sorte, dei sorte e dá tudo certo. Não dei sorte, meu Deus, vou ter que pagar 2 vezes, porque... E há uma preocupação das autoridades competentes para estipular meios de controle, né? Tá bom. Agora, tem aqui uma outra perguntinha, justamente por dicas que você me deu. Existe um documento que se chama viabilidade. O que é e para que serve, amiga? Então, a viabilidade é o documento principal quando você quer comprar um imóvel, né? Ou um terreno para construir. Nessa viabilidade é um documento que você solicita na prefeitura, você ou qualquer pessoa. Você não é obrigado a ser o proprietário do imóvel para solicitar esse documento. Não, até para facilitar a vida dos corretores de imóveis, né, que precisa saber o que pode ser construído para saber se o cliente teria interesse nesse terreno, ou o investidor, qual seria a capacidade de construção naquele terreno, para ver, inclusive, a questão de custo-benefício. Então, como é que funciona essa viabilidade? Você dá entrada nesse pedido de viabilidade na prefeitura do município e ali o que vai acontecer? Ele vai te dar todos os dados de possibilidades de construção do imóvel ou direcionamento daquele terreno. Ou seja, eu quero construir uma clínica, eu quero construir uma casa, eu quero construir uma loja. Então eu tenho que saber se naquele local eu posso direcionar para isso. Por quê? A viabilidade está dentro de um zoneamento que o plano diretor especifica, junto com os seus profissionais. Então, o plano diretor faz aquele mapa colorido, com as zonas, né? Onde a gente especifica, aqui é uma APP, aqui é uma zona residencial, aqui é uma zona mista. Então, dentro ainda desses zoneamentos, nós temos a questão da viabilidade dos terrenos. Ela, além de dizer direcionado para quê, que é aquela zona onde está aquele terreno, também ela vai dar todos os dados técnicos para essa construção, né? Ou seja, você vai ter que dar um recuo frontal de 3 metros, lateral de 2 metros, você vai poder ter uma taxa de ocupação do terreno, que é onde você vai poder colocar o teu imóvel, de 60%. O índice de aproveitamento, você vai ter, enfim, todos os dados, né, área de sombra, área permeável, enfim, todos os dados que o profissional ele necessita para poder fazer uma construção sem ter problemas depois para essas aprovações nos devidos órgãos. Tá bom. Bom, então não é só assim, uma dica, chama Jaime, um pedreiro, você o terreno é esse, me constrói um puxadinho, não é assim não, gente, a coisa é bem mais complexa. Inclusive, posso dar uma dica sobre a viabilidade, que eu acho muito interessante, assim, ó, a viabilidade, ela tem uma data de validade de 1 ano. Então, eu sempre digo assim, você é corretor, você está querendo comprar um imóvel, você viu que naquele terreno você tem possibilidade de construção de, sei lá, 10 pavimentos. Então, você comprou aquele imóvel porque te interessou essa possibilidade de construção, certo? O que você vai fazer? Você vai ter que dar entrada na entrada de aprovação de projetos no órgão, na prefeitura, até 1 ano. Até 1 ano, essa viabilidade ela está garantida no momento que você tem o documento de viabilidade na mão, certo? Se nesse meio tempo muda o plano diretor e aquele terreno, vamos supor, ele vá para 5 pavimentos. Se você tiver esse documento e der entrada na aprovação de projetos até 1 ano da data da viabilidade, esses 10 pavimentos estão garantidos. É uma boa dica, importante. Olha, bom, conversando com a Rosângela, ela deu para notar que ela está super realizada, super antenada, sempre procurando os últimos gritos da moda, entre aspas,
em termos de tecnologia de ponta, para ela fornecer aos clientes dela a melhor qualidade possível de serviço. Então, ela se orgulha de possuir no seu escritório de arquitetura tudo que existe de mais moderno no Brasil e na Europa, porque a nossa amiga se formou em arquitetura na Itália. Então lá ela pegou a escola italiana e, lógico, ela veio para cá, adaptou a escola italiana às necessidades do Brasil. Então ela, quando faz um projeto, ela utiliza hardware e software, que é o que tem de mais moderno atualmente. E, por isso, os projetos dela se diferenciam da média dos projetos apresentados. E não estamos puxando a brasa para a sardinha dela, é real. Então, rapidamente, Rosângela, me dá aí um exemplo de que tipo de equipamento você usa para fazer os seus projetos arquitetônicos. Então, Jaime, finalmente a gente consegue trabalhar no Brasil, né? Essa é uma tecnologia que nós já temos há mais de 5 anos na Itália, na Europa, e finalmente está chegando no Brasil, então a gente consegue trabalhar com essa tecnologia também, que seria plataforma BIM, trabalhando todos os projetos em 3D no Revit, né? E fazendo compartilhamento desses projetos. Isso, para vocês terem uma noção, nós conseguimos, através de erro zero desses projetos, nós conseguimos chegar em erro zero, sim. Por quê? Porque essa plataforma BIM, primeiro ela nos dá um quantitativo de 100% dos materiais que forem projetados. Agora imagina, no nosso escritório, que é de arquitetura e engenharia, até porque eu comecei fazendo engenharia aqui na UFSC, né? Antes de ir para a Itália fazer arquitetura, nós temos a possibilidade de fazer todos os projetos em 3D. Compartilhamento de projetos, o que significa? Nós jogamos, é como se você jogasse um projeto em cima do outro. E aí as construtoras sabem do que eu estou falando, quando tem cruzamento de estruturas. E isso é visto na obra, muitas vezes, infelizmente. E aí tem custos altíssimos para o mestre, para o engenheiro, e adaptar toda essa estrutura para o que vai ter que ser feito, executado, né? Então, essa modificação na hora, infelizmente também, nós sabemos muitas vezes, não é modificado o projeto. Ele fica daquele jeito. Ou seja, onde está passando um pilar, né? Ele, muitas vezes, sem querer, o projetista, ele jogou ali uma descida de tubulação hidráulica, né? Isso, quando nós trabalhamos com o 3D, com o Revit, compartilhando esses projetos, isso não acontece. Por quê? No momento que eu cruzo os projetos, se tiver qualquer coisa que não está descendo de forma adequada ou que estiver cruzando, ele para o projeto. Ele não deixa eu dar continuidade nesse projeto. Entende? Então, não tem possibilidade de erro. Por isso que nós falamos erro zero. Quantitativo de 100% dos materiais. De tudo que estiver projetado, no hidrossanitário, no elétrico, enfim, todos os projetos que você cruzar, ele está já nessa plataforma BIM. Ou seja, você vai saber quantos metros de cada tubo, quantos metros de fiação, quanto de areia, quanto de cimento, tudo que foi projetado ali, você tem esse quantitativo. Então, também te dá uma possibilidade muito maior de evitar gastos, né, excessivos, desperdícios. Para consertar erros de projeto, qualquer coisa. Claro, com certeza. Poderíamos dizer, então, que esse método, ele é um administrador quantitativo e qualitativo das diversas planilhas que compõem o projeto, e seria, em poucas palavras, uma prova dos 9
de que os cálculos fecham no conjunto e no particular, é isso? Com certeza. Olha, e inclusive que também garantia. te dando detalhamentos, quem trabalha com obra sabe que nós trabalhamos às vezes com números de cortes, né, onde saem os detalhamentos, que poderiam ser muito maiores, mas fica, né? Só que às vezes esses cortes, esses detalhamentos, você vai ver que necessita durante a obra, né? Então, esse detalhamento, ele fica, trabalhando todos os projetos em 3D, você pode fazer 1000 cortes, entende? Que não tem problema, ele está ali, sem gastos maiores. Certo? Então, para o engenheiro, para o mestre, para o arquiteto, ter uma comprovação do que ele está fazendo, evitar realmente os erros, é maravilhoso, né? Bom, gente, teríamos muito mais assunto, mas lastimavelmente em TV o tempo voa. Só quero dizer que a nossa amiga tem o seu escritório de arquitetura em Camboriú, mas também ela tem aqui um ponto de contato em Florianópolis. Mas, na realidade, a doutora Rosângela, ela já abriu fronteiras, ela tem obras em diversos estados do Brasil. Portanto, qualquer pessoa que queira fazer uma obra e queira entrar em contato com ela para fazer o projeto perfeito, é com ela mesma. Então, encerrando, eu só tenho que agradecer a Rosângela por todas essas explicações e desejar muito sucesso para você. E eu sei que vocês estão querendo o telefone e o endereço dela. Eu peço aí à produção que coloque todos os dados para fazerem contato com a doutora Rosângela, tirarem dúvidas ou, quem sabe, melhor ainda, contratarem ela para ela assessorar vocês no sonho da casa própria, do comércio próprio, da indústria própria. E, Rosângela, eu não estou satisfeito, eu vou te chamar de novo para você gravar mais um programa, porque pouca gente sabe que ela é especializada também em arquitetura hospitalar, e isso é um capítulo à parte. Lógico, nenhum de vocês aí, ou quase nenhum de vocês, telespectadores, vai querer construir um hospital. Mas existem empresas que estão interessadas e ela dá um bocado de assessoria nessa área. Portanto, Rosângela, sucesso para você. Jaime, muito obrigada. Disponha. E como você falou, nós trabalhamos em todo o Brasil. Nós somos um dos poucos escritórios de engenharia e arquitetura que damos todos os projetos e todos os projetos aprovados, inclusive na área da saúde, que é uma área bastante específica, né? E convidamos, se for possível, para a nossa feira de hospitais, agora final do mês, no Centro-Sul, aqui em Florianópolis, onde estaremos novamente com o stand número 2. Logo que vocês chegarem, já vão ver o nosso stand na esquina ali. Então, dia 26 de agosto, das 14 às 22, 27 das 9 às 18 e 28 de agosto das 9 às 17. Centro de Convenções Centro-Sul, Avenida Gustavo Richa, 850. Sem custos. Ótimo. Encontrem a Rosângela lá e, olha, puxem por ela é um ótimo papo. Obrigada. Rosângela, felicidades, muito obrigado. Amigos, Obrigada. Meu cordial abraço.